Bom, há muitas definições sobre o que é inteligência artificial, mas eu gosto de usar duas delas. A primeira é da professora Dora Kaufmann, professora brasileira, diz que a inteligência artificial é um sistema estatístico de probabilidade que reconhece padrões numa quantidade de dados. Ou seja, vou dar um exemplo. Quando a gente pede para o ChatGPT fazer um texto sobre um tema, ele vai buscar em milhares, milhões de dados no mundo os assuntos sobre aquele tema, vai reconhecer os padrões sobre esses assuntos e vai produzir um texto. Ou seja, é um sistema estatístico que busca padrões. Essa é uma definição mais fria, não é? Mas é uma definição muito básica e eu acho que é inteligente para a gente pensar o que é um sistema de inteligência artificial. Agora tem uma segunda que eu também gosto de compartilhar, que é dada por um dos fundadores desse campo da inteligência artificial, que foi fundado oficialmente no fim da década de 60 por meio de uma conferência que aconteceu nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, que a inteligência artificial é um campo da engenharia destinado a criar sistemas capazes de simular, de imitar o cérebro humano e suas funções. E de fato, quando você vai analisar como o algoritmo funciona de aprendizagem profunda, é um sistema muito parecido com o cérebro humano, com camadas de neurônios, entradas e saídas, ou seja, é um sistema de engenharia desenhado para atuar nesse campo, para funcionar como um cérebro humano. Tem uma entrada, que é onde a gente faz os nossos requerimentos, pede as coisas, e tem uma saída, que é por onde esse sistema, sobretudo da inteligência chamada generativa, essa do ChatGPT, entrega para a gente um texto, ou uma imagem, ou uma música, ou um filme gerado por elas. Olha, eu vejo a inteligência artificial como uma mediação. Assim como a televisão foi um dia, a rádio foi outro dia, a gente tem uma nova mediação nossa para com o mundo, né? Aquele sentido de mediação como Marshall McLuhan e outros pensadores colocaram há algum tempo para a gente. Agora, é uma mediação diferente, quer dizer, é uma mediação máquina-homem, uma mediação híbrida, né? A gente tem uma máquina, a interação com uma máquina. Isso, ela, como todas as outras tecnologias, traz muitos impactos éticos na nossa vida, né? Nenhuma tecnologia é neutra, ela tem sempre a mão do homem na sua criação, ou seja, ela é enviesada, ela pode ser racista, ela pode ser restritiva, né? Pode diminuir o seu impacto, ou seja, são muitos os alcances da inteligência artificial. Mais que isso, só para colocar um pouco o cenário geral, ela é considerada por muitos especialistas como uma tecnologia de propósito geral, ou seja, ela não serve só para uma função específica num campo. Ela impacta a economia, impacta a política, impacta a sociedade, impacta a economia. Ela é uma tecnologia estruturante que vai ficar por muito tempo no nosso horizonte. Sendo assim, como já convivemos muito com ela e vamos conviver por algumas centenas de anos ainda com ela, é preciso, obviamente, para uma educação contemporânea, lidar com ela, responder a ela. Toda a iniciativa de Dom Bosco e das Salesianas em trabalharem a educomunicação, a educação midiática informacional, já é 50% do caminho andado para lidar com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela não é um novo tema, ela segue esses desafios de natureza sociotécnica que a gente tem, né? Então ela pode ser encaixada nos projetos de educação midiática, nos projetos de educomunicação, que as Salesianas e outras escolas já fazem. Há sim uma vertente no mundo que defende aí um letramento algorítmico, eles falam, uma alfabetização para a inteligência artificial, que vamos dizer, meio que separa esse tema numa outra vertente, numa outra vereda. Eu não sou muito a favor disso. Eu acho que a inteligência artificial é um tema para a educomunicação e para a alfabetização midiática informacional, ou para a educação midiática. Ou seja, nós precisamos experimentar a inteligência artificial, as diversas ferramentas. A gente precisa ter um olhar crítico junto com os jovens, junto com os nossos alunos, o que pode ser feito com ela, o que deve ser evitado com ela, e a gente precisa aprender a produzir comunicação de qualidade junto com ela, né? Porque ela vai ser uma presença permanente nos próximos anos. Experimentar é o primeiro passo. Depois, eu acho que a gente pode, aos poucos, criar métodos
até metodologias, como um dicionário de termos da IA, entender como funciona um sistema de aprendizado profundo. São conceitos simples até, que podem ser trabalhados com crianças e jovens, para eles entenderem o que acontece quando eles vão entrar numa rede social, quando vão buscar o Google, quando vão trabalhar com o ChatGPT. Eles precisam ter esse conhecimento, essa consciência. Esse é o plano básico. A partir daí a gente desenvolve o olhar crítico sobre esse tema.